se eu te dissesse que a sua fobia de ficar sozinho em silêncio é o sintoma mais claro de que você não suporta a própria companhia? Se você não é capaz de conviver com quem você é no escuro, por que diabos alguém no mundo real deveria te respeitar? Pense nisso. Você acorda e antes de qualquer pensamento consciente, sua mão busca o celular. É um reflexo pavloviano. Você consome notícias inúteis e vidas de estranhos apenas para fugir do silêncio. Esse desconforto que você sente quando não há ruído não é tédio. É o medo de encarar o vazio da sua própria estratégia de vida. A sociedade moderna transformou o silêncio em um inimigo porque um homem que pensa por conta própria é um homem que não pode ser controlado. A conectividade constante não é um benefício. É a coleira digital que mantém você na manada, transformando sua mente em um terreno baldio de estímulos baratos. O homem que não suporta a própria companhia é um escravo que ainda não percebeu suas correntes. A lição fundamental é esta. Sua necessidade de estar sempre ligado é sua maior vulnerabilidade. O ruído constante destrói sua capacidade de análise fria. Enquanto você reage a cada notificação, você é previsível. No jogo do poder, a previsibilidade é uma sentença de morte. O comportamento natural de buscar conexão constante é o que te torna fraco, disperso e manipulável. O verdadeiro estrategista não busca ser ouvido. Ele busca observar sem ser notado. Quem fala entrega informação, quem cala acumula vantagem. Você está desperdiçando seu arsenal mental em conversas que não geram retorno, apenas para sentir que pertence a algo. Mas o poder não pertence à maioria. Ele pertence ao topo. Na filosofia clássica, o silêncio era o solo onde a sabedoria crescia. O mito da caverna de Platão nos mostra prisioneiros distraídos por sombras e ecos. Hoje a caverna é o seu feed de notícias. Você acredita que estar informado é estar no comando, mas você está apenas decorando as sombras que outros projetam para você. Os antigos sabiam que a clareza exige o afastamento da multidão. Sêneca alertava que misturar-se à massa corrompe o caráter. Hoje essa massa está no seu bolso 24 horas por dia, ditando como você deve agir, vestir e pensar. Nicolau Maquiavel compreendeu que o poder real opera na lacuna entre o que as pessoas veem e o que realmente acontece. Em O Príncipe, ele afirma: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas a poucos sentir. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem o que és. No mundo moderno, isso significa que enquanto todos estão ocupados construindo aparências barulhentas, o verdadeiro poder está sendo consolidado por quem entende a essência das coisas no silêncio. O príncipe maquiavélico não pede opinião à plebe. Ele decide em seu gabinete privado e executa com precisão. Se você gasta sua energia performando para os outros, você não tem energia para conquistar o que realmente importa. Responda com honestidade. Sua opinião sobre qualquer assunto atual é realmente sua, ou é apenas o eco do último vídeo que você assistiu? Se você não consegue produzir pensamento original em isolamento, você é apenas um repetidor de propaganda alheia. O design social atual rotula a solidão como patologia. Chama um homem solitário de estranho ou antissocial para forçá-lo a voltar ao rebanho. É uma tática de controle. Um homem que domina o silêncio é perigoso porque ele não pode ser subornado com atenção ou validação social. Ele é autossuficiente. A conexão prometida pelas redes é uma fraude que troca profundidade por volume. Você tem 1000 conhecidos, mas nenhuma aliança estratégica real. Você está conectado a tudo, mas não domina nada. Sua inteligência está diluída em um oceano de superficialidade. Pare agora de aceitar essa arquitetura de distração. Destrua a mentira de que você precisa estar por dentro de tudo. A abordagem maquiavélica exige que você construa uma fortaleza de silêncio ao redor de seus planos. O silêncio não é a ausência de som, é a presença total da sua faculdade de julgar. Use o isolamento para limpar as vozes dos outros da sua cabeça e permitir que sua própria inteligência estratégica emerja. O poder exige uma mente limpa, focada e impiedosa. Adote um modo imperativo sobre sua própria vida. Desligue as distrações. Elimine os parasitas de atenção e aprenda a observar o caos de fora. O silêncio é o seu laboratório. É nele que você analisa as fraquezas dos seus oponentes,
e as falhas na sua própria defesa. Maquiavel via os mercenários como perigosos por serem instáveis. O ruído digital é o seu mercenário moderno. Livre-se dele. Construa sua mentalidade sobre a rocha da autossuficiência. Para vencer no mundo real, você precisa ser frio, disciplinado e estrategicamente silencioso. Só então você deixará de ser uma peça no tabuleiro para se tornar o jogador que move as peças. Se você compreendeu que o barulho é a sua prisão, prove que está pronto para a liberdade. Comente agora. No silêncio, eu afio a lâmina. Você parou de ouvir o mundo, mas agora terá que ouvir a si mesmo. E garanto que o que você vai encontrar não é agradável, mas é a única coisa real que você possui. No próximo bloco, vamos mergulhar no crisol da clareza e descobrir como a solidão revela a sua inteligência mais bruta e perigosa. O barulho cessou. Você desligou as notificações, afastou-se da turba e finalmente o silêncio se instalou. Mas o que você sente agora não é paz. É um desconforto visceral, uma coceira na alma que te implora para voltar ao ruído. Sabe por quê? Porque o silêncio é um espelho implacável. Sem as distrações externas para culpar por seus fracassos, você sobra apenas com a sua própria essência, e ela costuma ser decepcionante no início. A maioria das pessoas foge da solidão porque teme encontrar um estranho vazio dentro de si. A verdadeira inteligência perigosa nasce justamente desse confronto, quando você para de se distrair e começa a se dissecar. O silêncio é o laboratório onde o ego morre para que o estrategista possa nascer. A lição que você precisa aceitar é que o seu eu social é uma mentira construída para agradar pessoas que você nem respeita. A sua principal fonte de fraqueza é a autoimagem inflada que você mantém para sobreviver ao convívio público. Na solidão, essa máscara cai. E dói. Você descobre que seus medos são infantis, que sua disciplina é frágil e que sua inteligência era apenas a repetição de frases feitas. O comportamento comum é buscar uma nova distração assim que essa verdade incômoda surge. Mas o estrategista faz o oposto. Ele mergulha nessa dor. Ele usa o silêncio para remover as camadas de lixo mental até que reste apenas o poder bruto e genuíno da mente sem filtro. Lembre-se do mito de Narciso, mas sob uma nova ótica. Narciso não morreu porque se amava. Ele morreu porque ficou paralisado pela imagem superficial que viu na superfície da água. A sociedade quer que você seja um narciso digital, hipnotizado pela própria imagem nas redes, incapaz de olhar o que existe no fundo do lago. O silêncio profundo é o ato de mergulhar abaixo da superfície. No fundo, não há reflexos bonitos. Há apenas a escuridão e a pressão que forjam o diamante. A analogia clássica aqui é clara. A mente é como uma água turva. Apenas quando ela para de ser agitada pelo mundo externo é que a sujeira se deposita no fundo e a clareza se torna absoluta. Nicolau Maquiavel, em sua fase de exílio, escreveu uma carta famosa a um amigo descrevendo sua rotina. Após passar o dia em atividades triviais, ele chegava em casa, despia as roupas sujas do dia a dia e vestia trajes reais e curiais para conversar com os grandes homens da antiguidade no silêncio de sua biblioteca. Ele afirmou: "E porque Dante diz que não se faz ciência sem reter o que se ouviu, eu anotei tudo o que naquelas conversas me pareceu essencial." Maquiavel não estava apenas lendo. Ele estava usando o isolamento para limpar a sujeira do cotidiano e acessar uma frequência de pensamento superior. Ele entendia que a clareza estratégica só é possível quando você se despe das opiniões baratas da praça pública e se veste com a disciplina intelectual. Pergunte-se, com a crueldade de um carrasco: se todas as pessoas que você tenta impressionar desaparecessem amanhã, o que restaria dos seus objetivos? Se a resposta for nada, então você não possui um império, você possui uma cenografia de papelão. A transição para a inteligência bruta ocorre quando você para de perguntar o que os outros pensam e começa a perguntar o que é real. O mundo moderno é um design social feito para manter você em um estado de reatividade permanente. Se você reage, você não age. Se você não age, você não tem poder. O silêncio revela as verdades incômodas que você esconde de si mesmo. Aquela sua procrastinação não é cansaço.
é covardia. Aquela sua falta de oportunidade é, na verdade, falta de preparo. Ao confrontar essas verdades, você desbloqueia uma clareza que os outros confundirão com frieza ou arrogância. Na verdade, é apenas a ausência de ilusão. A regra de 3 para este estágio é simples: observar, analisar e executar. No silêncio, você observa o padrão, analisa a fraqueza, sua e dos outros, e executa o plano sem a necessidade de aplausos. Este é o ritmo do poder. O modo imperativo aqui é: confronte sua mediocridade, não a ignore. Não dê desculpas para ela. Use o silêncio para mapear cada falha no seu caráter. Use a solidão para se tornar seu próprio juiz e executor. Só quando você for brutalmente honesto sobre quem você é, poderá se tornar quem deseja ser. A mentira social que você deve destruir agora é a ideia de que conhecer a si mesmo é um processo espiritual fofinho de autoajuda. É o contrário. É um processo de guerra. É destruir o você fraco para que o você estratégico possa assumir o comando. Use a metáfora da construção. Você está demolindo um barraco de desculpas para construir uma fortaleza de fatos. A aplicação disso no mundo real é imediata. Quando você volta do silêncio para o convívio, você enxerga as intenções das pessoas antes mesmo de elas abrirem a boca. Você se torna um leitor de padrões, um detector de mentiras humano, porque você já aprendeu a detectar as suas próprias mentiras no isolamento. A disciplina necessária para manter esse poder é a mais difícil de todas. A disciplina de não regredir ao conforto do ruído assim que o plano ficar difícil. O fracasso adora companhia e barulho. O sucesso é solitário e silencioso. Mantenha sua estratégia sob 7 chaves. Como diria Maquiavel, o segredo é a alma do negócio. E o silêncio é o cofre onde o segredo é guardado. Construa sua nova mentalidade como quem constrói uma arma, no escuro, com precisão, para que, quando ela for usada, o resultado seja definitivo. Se você teve o estômago para encarar o que o espelho do silêncio revelou, você deu o primeiro passo para o domínio real. Vá aos comentários e escreva: eu vi a verdade e não desviei o olhar. Mostre que você sobreviveu ao primeiro encontro com o seu verdadeiro eu. Mas não se engane, a clareza é apenas o mapa. Agora você precisa da arma. No próximo bloco, vamos explorar a vanguarda perigosa. Como transformar esse pensamento independente em uma vantagem estratégica que fará com que os outros pareçam crianças brincando perto de você. Você agora possui a clareza de um cristal e o desapego de um carrasco. O ego foi demolido e o silêncio limpou as vozes da mediocridade da sua mente. Mas a clareza, por si só, é apenas uma lanterna em um campo de batalha. Ela te mostra onde estão os corpos, mas não vence a guerra. O que vamos construir agora é a sua vanguarda perigosa. É o momento em que o pensamento independente deixa de ser um exercício filosófico e se torna uma arma de dominação. No mundo real, a maioria das pessoas pensa em grupos, decide por consenso e age por medo do julgamento. Ao agir sozinho e com base em uma lógica puramente estratégica, você se torna uma variável que eles não conseguem calcular. Aquele que enxerga o tabuleiro enquanto os outros discutem as regras já venceu o jogo antes do primeiro movimento. A lição incisiva aqui é que a sua principal vantagem não é o que você sabe, mas a velocidade e a pureza do seu pensamento. A fonte da fraqueza alheia é a dependência da câmara de eco. As pessoas precisam de validação para cada passo. Elas consultam o grupo, observam as tendências e esperam pela permissão social. Isso as torna lentas, pesadas e previsíveis. Você, forjado no silêncio, não tem essas âncoras. Sua vantagem é a autonomia brutal. Enquanto eles tentam decifrar o que é politicamente correto ou socialmente aceitável, você está focado no que é efetivo. O pensamento independente é perigoso porque ele não obedece a hierarquias de status, apenas a hierarquias de resultados. Considere o mito de Prometeu, mas esqueça a lição de moral sobre o sofrimento. Prometeu não roubou o fogo para ser um herói. Ele o roubou porque entendeu que o fogo era a vantagem tecnológica que os homens precisavam para deixar de serem presas. Ele agiu em isolamento, contra a vontade do Olimpo, a autoridade estabelecida.
A analogia moderna é clara. O fogo é a sua capacidade de ver oportunidades onde os outros veem obstáculos e fraquezas onde os outros veem força. A sociedade é o Olimpo que quer manter você no escuro, dependente da luz deles. Ao desenvolver sua própria inteligência estratégica na solidão, você rouba o fogo da autonomia. Você para de pedir calor e começa a se incendiar o que está no seu caminho. Maquiavel, o mestre da eficácia, deixou claro em suas análises sobre a guerra e a política que confiar nos outros é o caminho mais curto para a ruína. Ele diria que a inteligência estratégica deve ser como as próprias armas de um príncipe, e não como tropas mercenárias. No capítulo 13 de O Príncipe, ele afirma: em suma, as armas alheias ou te caem das costas, ou te pesam, ou te apertam. Isso se aplica perfeitamente ao pensamento moderno. Se sua estratégia depende da opinião alheia, do apoio do grupo ou da sabedoria das massas, você está usando armas que não te pertencem. Elas vão falhar no momento crítico. A vanguarda perigosa exige que você cultive uma inteligência autossuficiente, capaz de tomar decisões impopulares com a frieza de quem corta um membro gangrenado para salvar o corpo. Eu te pergunto, você tem coragem de sustentar uma decisão que todos ao seu redor juram ser um erro, apenas porque sua análise lógica diz que você está certo? Se a pressão social te faz hesitar, você ainda é um soldado da infantaria, não um general. A vantagem estratégica manifesta-se na capacidade de identificar a verdadeira vantagem. No mundo corporativo, social ou familiar, as pessoas operam sob um roteiro de mentiras gentis. Elas dizem que buscam colaboração, mas buscam poder. Dizem que querem equidade, mas buscam privilégios. No silêncio, você aprendeu a ignorar o que elas dizem e observar o que elas fazem. Isso te dá uma visão de raio-x. Você começa a ver as rachaduras nas estruturas de poder ao seu redor. O chefe que é inseguro e precisa de elogios, o parceiro que é manipulável através da culpa, o concorrente que é arrogante e negligente. A eficiência da mente solitária é implacável porque ela não perde tempo com o teatro social. Você vai direto na jugular da oportunidade. Siga a regra de 3 da vanguarda: discernimento, distanciamento e decisão. Tenha o discernimento para ver a realidade nua. Mantenha o distanciamento emocional para não se envolver no drama. E tome a decisão sem esperar por apoio. O modo imperativo é: haja antes que o consenso se forme. O poder odeia o vácuo e a demora. Enquanto a manada está processando essa informação, você já deve estar colhendo os resultados. A mentira social que você precisa destruir agora é a ideia de que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Isso é uma falácia projetada para diluir a responsabilidade e esconder a incompetência. Na maioria das vezes, 10 cabeças juntas apenas produzem a mediocridade mais segura. A estratégia de sucesso é quase sempre um ato solitário de visão. Destrua a necessidade de reuniões de brainstorming ou conselhos de amigos. Use o silêncio para construir seu plano e o mundo real como o campo onde você o impõe. A abordagem maquiavélica é usar a inteligência como um martelo. Ela serve para moldar a realidade à sua vontade, não para ser discutida em mesas redondas. A disciplina para manter este poder é a vigilância constante contra a contaminação social. Assim que você começa a ter sucesso, as pessoas tentarão te puxar de volta para o grupo, oferecendo conselhos e parcerias. Não se engane, eles querem neutralizar sua vantagem. O poder que você forjou na solidão deve ser protegido com unhas e dentes. Não deixe que o ruído externo turve a água que você levou tanto tempo para acalmar. Seja frio, seja disciplinado e, acima de tudo, mantenha-se estrategicamente isolado mesmo quando estiver no meio da multidão. Você está lá para observar e conquistar, não para se misturar. Se você percebeu que a sua autonomia é a sua arma mais letal, mostre que você não teme a solidão do comando. Vá aos comentários e escreva: eu sou a minha própria arma. Deixe claro que você não precisa de reforços para vencer. Mas cuidado, uma arma sem uma base sólida explode na mão de quem a segura. Ter uma estratégia perigosa é inútil se você não tiver uma fundação interna para sustentar o peso do sucesso. No último bloco,
Vamos falar sobre construindo seu império interior. Como dominar a autossuficiência para que nada, nem ninguém, consiga abalar a sua estrutura. Você possui a clareza para enxergar e a arma para golpear. Mas agora chegamos ao ponto onde os amadores fracassam e os impérios desmoronam. A sustentação do poder. De que adianta conquistar o mundo se você ainda é um refugiado emocional dentro de si mesmo? A maioria dos homens, ao alcançar o primeiro degrau do sucesso, torna-se escrava do próprio triunfo, vivendo em pânico com a possibilidade de perdê-lo. Eles constroem castelos de ouro sobre fundações de areia. A verdadeira fortaleza inabalável não é feita de dinheiro, títulos ou seguidores. Ela é feita de uma autossuficiência tão absoluta que o caos externo não consegue sequer alterar o ritmo do seu batimento cardíaco. O soberano que depende do amor do povo é um prisioneiro. O soberano que se basta no silêncio é um Deus entre mortais. A lição final e mais amarga é que a sua dependência emocional e psicológica dos outros é a única fresta por onde a derrota pode entrar. A fonte da fraqueza humana é a necessidade de ser compreendido, amado ou validado. Entenda. Ninguém vai te entender plenamente, e buscar isso é uma perda de tempo estratégica. O comportamento comum é buscar segurança em relacionamentos, alianças ou instituições. Mas a única segurança real é a sua capacidade de reconstruir tudo do zero, sozinho, se o mundo ao seu redor queimar amanhã. A sociedade te ensina a ser uma peça de um quebra-cabeça. Eu te ensino a ser o próprio tabuleiro. Se você não consegue ser feliz e produtivo no vazio absoluto, você nunca será dono de nada, pois será sempre refém das circunstâncias. A filosofia clássica nos apresenta a imagem do sábio estoico, mas Maquiavel daria a essa figura uma armadura de aço. Pense no mito de Atlas, que carrega o mundo nas costas. A lição não é sobre o fardo, mas sobre a força das pernas que o sustentam. A maioria das pessoas tenta diminuir o peso do mundo. O estrategista apenas fortalece a própria base. A analogia clássica aqui é a do arquiteto. Para construir um edifício que toque as nuvens, ele gasta metade do tempo cavando para baixo, na escuridão, onde ninguém vê. Sua fortaleza interior é o seu alicerce. Se ele for profundo o suficiente, nenhuma tempestade social, crise financeira ou traição pessoal poderá derrubar a estrutura que você ergueu. Maquiavel, observando a instabilidade dos estados italianos, foi implacável sobre a necessidade de bases próprias. Em O Príncipe, ele adverte: disto se conclui que, sem ter armas próprias, nenhum principado está seguro. Ao contrário, está totalmente dependente da sorte, não tendo meios que, com fidelidade, o defendam na adversidade. Traga essa verdade para a sua psique agora. Suas armas próprias são sua autodisciplina, sua capacidade de silenciar o ruído e sua independência emocional. Se a sua felicidade ou sua confiança dependem do elogio de um chefe, do carinho de uma mulher ou da aprovação de amigos, você não tem armas próprias. Você é um território ocupado por forças estrangeiras. O ideal maquiavélico de fortaleza é ser um sistema fechado, onde a energia é gerada internamente e a defesa é impenetrável. Eu te pergunto, antes que o silêncio retorne, se você perdesse tudo o que possui e todos que conhece hoje, você ainda seria o mesmo homem amanhã? Se a sua resposta for uma hesitação silenciosa, você ainda é uma construção de papel. O império interior é construído desviando-se do ruído externo com uma indiferença calculada. No mundo real, as pessoas usarão suas expectativas como ganchos para te arrastar para os dramas delas. Elas tentarão te convencer de que você tem uma responsabilidade social ou um dever moral de se importar com as bobagens que consomem o tempo delas. Seu único dever é com a sua própria grandeza e com a manutenção do seu poder. A autossuficiência forjada na tranquilidade do silêncio permite que você mantenha o foco enquanto o resto do mundo corre em círculos, gritando por socorro. Você se torna o ponto fixo em um universo em movimento. Utilize a regra de 3 da soberania: isolamento, fortificação e expansão. Use o isolamento para identificar suas rachaduras, a fortificação para corrigi-las através da autodisciplina e a expansão para projetar sua vontade sobre o mundo a partir de uma base que nada pode abalar. O modo imperativo é:
Seja o seu próprio exército. Pare de procurar aliados antes de ser um aliado digno de si mesmo. Pare de procurar um mestre e torne-se a lei. A mentira social que você deve destruir para sempre é a de que o homem é um animal social. Isso é o que dizem para as ovelhas para que elas se sintam mal por deixarem o rebanho. Você é um animal de poder que escolhe o social apenas quando ele serve à sua estratégia. Destrua a necessidade de pertencer. Pertencer é ser propriedade de algo ou alguém. O estrategista não pertence. Ele possui ou habita. A abordagem maquiavélica é ver o mundo como um jogo de forças externas que só podem te atingir se encontrarem um eco dentro de você. Se não houver ressonância interna para a crítica, para essa inveja ou para o medo, essas forças morrem na sua muralha de silêncio. A disciplina para manter este império interior é a prática constante do desapego estratégico. Ame, mas esteja pronto para a partida. Construa, mas esteja pronto para a ruína. Ganhe, mas nunca deixe que o prêmio seja o dono do seu sono. O silêncio que desbloqueou sua inteligência agora deve ser o guarda-costas da sua paz. Mantenha essa nova mentalidade com a ferocidade de quem guarda um tesouro sagrado. O mundo tentará, todos os dias, furar sua bolha de clareza com agulhas de urgências falsas e emoções baratas. Não permita. Você agora é um iniciado. O silêncio não é mais um vazio para você. É o seu trono. A inteligência perigosa que você forjou na solidão agora tem uma casa segura para morar. O poder que vem de dentro é o único que o tempo não pode corroer e que os homens não podem roubar. Vá e conquiste. Mas lembre-se, o verdadeiro domínio não é sobre os outros. É sobre o silêncio que existe entre você e a sua próxima decisão. Você chegou ao fim desta jornada, mas o seu império está apenas começando a ser erguido. Se você aceita o peso da coroa da autossuficiência, comente agora a frase definitiva: eu sou o meu próprio reino. Selar este compromisso é o último ato de vontade antes de entrar no mundo real como um predador de elite. E se você deseja que esta mensagem rompa o algoritmo, essa máquina de controle que prefere te manter dócil, aperte o botão de hype e inscreva-se. Não faça isso por mim. Faça como um ato de sabotagem contra o sistema que lucra com a sua distração. Cada interação aqui é um sinal de que há mentes despertas operando nas sombras. Para aqueles que não aceitam ser apenas sobreviventes, mas aspiram ao domínio absoluto, torne-se um membro deste canal. Não é uma assinatura, é um compromisso de sangue com uma filosofia que a maioria chamaria de vilania, mas que nós chamamos de realidade. É o seu ingresso para o círculo interno, onde a estratégia não tem filtros e o poder não tem desculpas. A escolha é sua. Volte para o barulho confortável da sua vida antiga ou permaneça aqui, na frieza do topo. Lembre-se, no banquete do poder, quem não se senta à mesa é o prato principal.